E o título dessa mensagem é Sinais de uma Espiritualidade Enferma. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. João 8:1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a meditação da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos traga ensinamento, revelação, compreensão, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que seria espiritualidade? Se eu vou falar de uma espiritualidade que é enferma, que é doente, que é equivocada, eu preciso entender o que é espiritualidade. O dicionário diz que espiritualidade é a característica ou a qualidade do que tem ou revela uma intensa atividade religiosa ou mística. É religiosidade, é misticismo, tudo que possa demonstrar ou ter fundamento religioso e espiritual. É o contrário de carnalidade, de materialidade. Portanto, a espiritualidade diz respeito a tudo que envolve o nosso ser imaterial, o nosso ser interior, a nossa fé, os nossos valores. Então, quando se fala de espiritualidade, não estamos falando apenas de religião, não apenas de fé, mas estamos falando da pessoa em si, como ela é interiormente, como ela lida com o mundo, como ela lida com as outras pessoas, como ela vê o mundo e como ela interage dentro do mundo. Tudo isso diz respeito à espiritualidade. Ou seja, tudo aquilo que não é material, tudo aquilo que não é tangível, tudo aquilo que não é palpável. E espiritualmente, nós podemos ser saudáveis ou enfermos. Quando nós, por exemplo, estamos trazendo um programa desse, como Celebrando a Recuperação, em que nós teremos grupos de apoio para tratar diversas áreas da vida, qual é o objetivo? É de produzir pessoas espiritualmente saudáveis. Tratar as enfermidades da alma, tratar as enfermidades do nosso ser interior. Então, na nossa espiritualidade, nós podemos ser saudáveis ou podemos ser enfermos. E com esse texto que nós lemos, ele mostra especialmente a espiritualidade dos fariseus e dos saduceus, mostra como eles eram equivocados, como eles eram enfermos na sua forma de tratar dos assuntos internos, dos assuntos espirituais, da sua visão de Deus e da lei de Deus e da interpretação da lei de Deus. Então eu queria, sem mais delongas, eu queria meditar especificamente hoje
com você que uma pessoa que é enferma espiritualmente é uma pessoa que ela não compreende que a ira dos homens, ela não produz a justiça de Deus. Diga comigo assim, ó, a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Olhe no versículo 4. O texto diz que eles trouxeram aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério e arrastaram aquela mulher e colocaram aquela mulher diante de Jesus. O texto diz, versículo 4 de João 8, pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. O que é que tu dizes a respeito? E no versículo 7, Jesus parece que se demorou a falar e eles insistiram. No versículo 7 diz, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Veja bem, o motivo dos fariseus terem trazido aquela mulher flagrada no ato do adultério não era o amor que eles tinham a Deus, nem o zelo pela justiça, pela pureza, pela santidade, não era a indignação contra o pecado de terem visto uma pessoa ali flagrada no ato do adultério, mas eles insistiram com Jesus para que Jesus desse um veredito para aquela mulher, era porque, na verdade, eles queriam apenas confundir a Jesus, eles queriam forçar a Jesus a dizer alguma palavra, alguma frase que pudesse servir de base para que Jesus fosse preso, para que Jesus fosse condenado e Jesus fosse morto, porque Jesus estava incomodando muito ao status quo religioso da época. E então, eles pegaram aquela mulher e disseram, oh, nós temos que matar, nós temos que executar. A ira dos homens, irmãos, ela não produz a justiça de Deus. Esse episódio, ele nos faz lembrar, sabe do quê? É que o tribunal que os homens estabelece, muitas vezes, ele é mais rigoroso do que o tribunal que o próprio Deus estabelece. Porque, por exemplo, no tribunal dos homens, essa mulher, ela saiu envergonhada e condenada. Mas no tribunal de Deus, ela foi exortada a deixar o seu pecado e recomeçar a sua vida. Eu me lembro de que o rei Davi, quando pecou, o Senhor deu a ele a opção. Disse, você quer ser julgado por mim ou você quer ser julgado pelos homens? O que foi que Davi disse? Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu sei que tu és um Deus de misericórdia. E muitas vezes o homem, ele é impiedoso. Ele não tem um coração para abençoar, ele não tem um coração para restaurar, ele não tem um coração para recuperar, ele tem um coração para simplesmente condenar, para simplesmente jogar fora e dizer que não tem recuperação, que não tem restauração, que não tem jeito para aquela pessoa. No tribunal dos homens, nós vemos, por exemplo, um Herodes, que foi um homem adúltero e de um comportamento condenável. Nós vemos um Herodes no trono e nós vemos um João Batista que pregava a verdade, o arrependimento. Nós vemos um João Batista sendo condenado à morte. No tribunal dos homens, nós vemos, por exemplo, José do Egito, que era um rapaz íntegro, sendo, mesmo inocente, indo para a prisão, e nós vemos a mulher que o acusou, simplesmente ficando impune por ter levantado aquele falso testemunho e que o levou àquela situação. Então, a história, ela está cheia de exemplos de injustiças. No tribunal dos homens, por exemplo, Jesus,
um inocente, ele é condenado à morte na cruz. Enquanto que Barrabás, um ladrão, ele recebe o quê? Indulto e ele é solto. No tribunal dos homens, essa mulher que foi apanhada em adultério, ela estava prestes a ser apedrejada, mas do tribunal de Deus, ela é perdoada e absolvida. Quando nós ligamos a TV, muitas vezes a gente fica indignado. Por quê? Porque a gente vê casos claros de injustiça, de pessoas sendo soltas, absolvidas dos seus erros. O próprio judiciário, o STF, que é o órgão máximo do judiciário brasileiro, é um local onde os bandidos que cometem os crimes do colarinho branco são soltos, recebem liminar para serem soltos, e você vê muitas vezes uma pessoa pobre no supermercado pegando 1 quilo de arroz, não que esteja certo e justificável, pegando 1 quilo de arroz é condenada, e porque não tem dinheiro para pagar a justiça, fica aí anos e anos pagando por um crime de pequena monta. E isso muitas vezes as pessoas olham e querem fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque ficam indignadas. E às vezes metem os pés pelas mãos, querem fazer justiça com as próprias mãos e não entendem que muitas vezes a sua ira não vai produzir justiça. Os fariseus, eles evocavam a lei aqui de Moisés para matar, não era para amar aquela mulher. A vergonha e os temores que essa mulher enfrentou de ser exposta publicamente, para eles não significava nada, eles não estavam nem aí se ela estava sendo exposta, se ela estava sendo de forma assintosa, colocada numa situação de exposição. Eles queriam usar aquela mulher para atingir os seus objetivos, que era o quê? De pegar Jesus do contrapé, de fazer com que Jesus dissesse ou fizesse algo para ser condenado. Eles usaram essa mulher para simplesmente tentar pegar Jesus no contrapé. Eles estavam aparentemente fazendo a coisa certa, mas de forma errada. E esse é o grande problema da pessoa quando ela não entende que a sua ira não produz a justiça de Deus. Porque muitas vezes, querido, você pode estar fazendo a coisa certa, mas você perde a razão porque você faz a coisa certa da maneira errada. Você perde a razão, não por causa da causa que você está abraçando, mas por causa da forma como você está agindo. Eu posso numa discussão, eu posso num embate, eu posso estar coberto de razão nos meus argumentos. Mas na forma como eu faço, na forma como eu lido com a coisa, eu perco a razão. A lei de Moisés dizia que quem fosse flagrado em adultério tinha mesmo que ser apedrejado. Estava lá na lei. Jesus não está sendo aqui condescendente com o pecado da mulher. Jesus, ele está sendo implacável contra a hipocrisia deles. Porque Jesus sabia a intenção deles. Não era de consertar a mulher. Não era de restaurar a mulher. Não era de trazer o ensinamento a ela. Mas era simplesmente de usá-la num jogo sujo contra ele. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas certas, mas erramos, pecamos na forma como fazemos. Irmãos, em nome de Deus, ao longo da história, os religiosos cometeram os maiores abusos e torturas, os piores julgamentos e as maiores injustiças. Um artigo cujo título é Sangue em Nome de Deus, que foi publicado na revista Super Interessante, em 11 de fevereiro de 2011. Esse artigo começa assim:
As três grandes religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, pregam a paz, a tolerância, a compaixão e o amor ao próximo. Mesmo assim, elas deixaram suas marcas em guerras e banhos de sangue ao longo da história. E é verdade, em nome de Deus se mata, em nome de Deus se faz coisas absurdas. Quem estuda história, se você for ler, você vai ver que os piores métodos de tortura foram feitos em nome da religião, foram feitos em nome de Deus, para punir o pecado. Por exemplo, na Idade Média, quando uma mulher ela era acusada de feitiçaria, ela estava condenada à morte. Por quê? Porque se estabelecia um tribunal, uma inquisição para ela ser julgada. E aí ela era torturada. Se ela confessasse a prática de feitiçaria, ela era condenada à morte. Por quê? Porque ela era réu confesso. Foi pegue e foi condenada por ter admitido a prática. E se ela morresse negando e dizendo, não, eu sou inocente, eles também matavam e condenavam, por quê? Porque ela era uma mentirosa. Então, se foi acusado, pronto, era sentença de morte. E a igreja condenava, e a igreja torturava e matava. Tudo em nome da fé, em nome de Deus. Porque não entende que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Numa dessas ocasiões, Jesus entrou em discussão com os fariseus acerca, por exemplo, da observância do sábado. Porque os fariseus queriam condenar os discípulos de Jesus por quebra da lei. Eles estavam movidos pelo ódio e não conseguiram ver o quê? O princípio do amor e da misericórdia por trás da lei. Se você for ver Mateus 12:1, acompanhe comigo. Mateus 12:1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães do sacrifício, da proposição, que não lhes era permitido, não lhe era lícito comer, e nem aos que com eles estavam, mas só o sacerdote? Ou não tendes lido que na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas vós, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis inocente. Jesus está dizendo o seguinte, vocês estão se prendendo à letra da lei. A lei ela foi dada não para condenar, a lei ela foi dada não para engessar, mas a lei foi dada para mostrar a incapacidade do homem de cumprir o padrão ético, moral e justo de Deus. E vocês estão aí com essa espiritualidade doente, de se apegar às filigranas, de dar dízimo do entre e do cominho, de fazer isso e aquilo, e estão esquecendo a lei do amor. É verdade que Davi entrou lá e comeu o pão que era só dos sacerdotes? Era. Mas ele estava com fome, e ele e os seus soldados estavam com fome, não tinha onde comer, e aquele ali foi o único alimento que lhes restou, e vocês estão presos porque estão dizendo, não é apenas o sacerdote que pode comer esse pão. E Jesus está querendo dizer, mais importante do que o cumprimento da lei, é a lei do amor e da vida. Não adianta, irmãos, em nome de Deus, não adianta em nome da fé, eu querer condenar a ferro e a fogo, eu querer simplesmente esquecer o amor, porque Deus é amor, Deus é justiça, mas a justiça anda conjugada com o amor, e eu preciso entender isso, que a minha ira,
que o meu padrão ético, moral, a minha forma de ver as coisas, ela precisa estar também junto com a minha justiça, ela precisa estar junto com o amor, com a misericórdia, com a graça. E nós, cristãos, especialmente os evangélicos, nós somos muito de condenar, nós somos muito de julgar, nós somos muito de, se não se enquadrou naquela forma como nós vemos, se não é daquele jeitinho que a gente entende que deve ser, então a pessoa já está condenada. E muitas vezes, se fosse assim, Jesus jamais teria olhado para essa mulher, Jesus teria feito coro àqueles que queriam apedrejá-la. Jesus concordou com o pecado dela? Não. O que Jesus deu foi uma nova oportunidade. Nós precisamos entender que Deus observa primeiro a atitude interna, antes de considerar os atos externos. Mais do que a aparência, Deus vê o nosso coração. O Senhor ele deixou bem claro essa verdade, quando ele escolheu Davi para ser rei de Israel. Vocês lembram? Que quando Deus manda o profeta Samuel para ir ungir o rei de Israel, ele manda Samuel ir na casa do pai de Davi, para escolher dentre um dos seus filhos aquele que seria o rei de Israel. Esse episódio se encontra lá em 1 Samuel 16, 7. Acompanhem comigo. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. O profeta Samuel chegou lá na casa do pai de Davi, reuniu todos os filhos, disse: chame todos os seus filhos, e colocou todos aqui. E ele começou a olhar: esse aqui tem um porte maior, mais atlético, mais bonito, esse aqui tem postura de rei, esse aqui deve ser. E o Senhor disse: não é. Aí ele foi para o segundo, foi para o terceiro, foi para o outro, até chegou no último, e Deus disse: não é esse, não é esse. E Samuel disse: e agora? Você ainda tem algum filho? Ele disse: tem. Está lá cuidando das ovelhas. Dizem que Davi, ele era meio ruivo e sardento. Eu não sei se essa descrição faz jus à aparência dele. Mas se ele era ruivo e sardento, com certeza, aparentemente, ele não tinha postura e nem aparência de rei. Mas o profeta disse: chame esse rapaz aí, então. Porque Deus me mandou aqui, então tem que sair daqui. E quando Davi vem, pequenininho lá, franzindo, mais novo, Deus disse: é esse. E disse para Samuel: olha, você está olhando para o exterior, para a aparência. Eu estou olhando para o coração, porque eu vejo o que está no interior da pessoa. Não basta que os atos exteriores, irmãos, tenham a aparência de piedade. Esses fariseus aqui, eles aparentemente estavam zelosos, querendo cuidar da lei, as coisas corretas. A lei de Moisés diz que é assim, temos que fazer assim. Porém, não adianta apenas a aparência exterior, o nosso coração precisa estar livre da ira ou de qualquer sentimento incompatível com a justiça de Deus. Você pode estar coberto de razão, mas se o seu coração for dominado por sentimentos contrários à palavra de Deus, eu quero lhe dizer que não importa que seus atos aparentemente estejam corretos, justos, mas diante de Deus ele não tem valor, eles são condenáveis. E é isso que nós precisamos entender, que a nossa espiritualidade precisa, para ela ser saudável, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Nós precisamos aprender que diante de Deus nós não podemos apenas ter a aparência de piedade, mas nós devemos ter a piedade no nosso íntimo. Eu não preciso apenas parecer correto, eu preciso ser correto. No mundo, se
por exemplo, um político aparentemente é correto, todo mundo bate palmas. Por quê? Porque você está vendo os atos exteriores, você não está vendo o coração. Diante de Deus não é assim. Diante de Deus não adianta apenas eu parecer correto. Não adianta apenas eu parecer um cumpridor da lei. Diante de Deus eu preciso ter no íntimo, no meu interior, a verdade, a correção. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. E é isso que ele nos adverte. E Paulo diz o seguinte, algo que acontecerá nos últimos dias. Muitas pessoas dizem, olha, nós estamos vivendo nos últimos dias. Jesus está às portas. Os sinais estão se cumprindo. Eu me converti em 1982, final, novembro de 82. E já em 82, 83, eu escutava a mesma coisa. Jesus está às portas, Jesus está vindo. Por quê? Porque guerras sempre existiram, terremotos sempre existiu. E a gente não pode olhar só para essas coisas e achar que isso é todo o sinal de que Jesus está às portas. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Suponhamos que nós estejamos nos últimos dias, que Jesus está às portas. Quais são as características que Paulo fala das pessoas, da espiritualidade das pessoas, quando nós estivermos nos últimos dias? 2 Timóteo 3:1, Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E ele diz no versículo 5, uma coisa que é muito diz respeito a nós. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Destes, afasta-te. Isso aqui é uma espiritualidade doente. A pessoa tem... Você chega diante dela, ela está com um terço na mão, ela está com a Bíblia na mão, ela fica balbuciando, reza, oração, Deus, tudo que você fala é Deus. Às vezes você olha para a pessoa aparentemente piedosa, tudo ela fala em nome de Deus, tudo tem Deus no meio, porque o Senhor, porque isso, porque aquilo, porque Deus. Aí quando você vai conviver, a pessoa é cheia de ira. A pessoa é cheia de maldade, é caluniadora, sem afeto, irreconciliável, orgulhosa, não tem nada de humildade. Você fala com ela, ela não reconhece seus erros. Que espiritualidade é essa, meu querido, que você está vivendo? Que você arrota uma santidade, mas que os seus atos não condizem com o amor de Deus. Você tem a aparência de piedade, mas você nega todo o efeito, porque a piedade, irmãos, não é quando eu levanto os braços na igreja para cantar. Piedade não é quando eu chego para o irmão e digo, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Não é quando, mas é a forma como você é em casa. É a forma como você lida com a sua mulher, como você lida com o seu marido, como você trata os seus filhos. É na forma como você se comporta no seu trabalho, nos seus relacionamentos. É na forma como você comercializa. É a forma como você lida com as circunstâncias da vida que se manifesta a sua espiritualidade. Esses fariseus aqui tinham uma aparência de piedade. Eram zelosos, vamos cumprir a lei de Deus. A lei de Moisés diz que temos que apedrejar. Quando o coração deles era cheio de adultério. Eles próprios viviam adulterando. Tanto que Jesus disse, quem ainda nunca fez nada disso aqui, ó, passa para cá, pega uma pedra bem boa aí, para na primeira pedra você dar só uma.
E quando você der a primeira pedrada, já garante que a mulher nem se levanta mais. Vamos lá, desse lado aqui, fica aí quem não tem pecado. E eles começaram a olhar uns para os outros, começaram a sair um por um. Sabe por quê? Porque a ira deles não produzia a justiça de Deus. Você precisa entender que não adianta apenas ser religioso. Não adianta, em nome de Deus, você condenar as pessoas se você não conhecer a piedade no seu coração. Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 2,8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Não adianta eu chegar na igreja, em casa eu ser um bruto, eu viver desrespeitando minha mulher, você mulher viver desrespeitando seu marido, tratar os seus filhos com brutalidade. Aí quando você vem para o templo, ó Senhor, eu te adoro, na beleza da tua santidade, levantando as mãos cheia de ira e de contenda. Porque quando sai do culto, entra no carro, já começa. Pá, pá. Logo após a ascensão de Jesus, a igreja, quando ainda estava bem no início, ela começou a ser muito perseguida pelos próprios judeus, na figura dos seus líderes. E eles agiam sob o pretexto de estarem executando a justiça de Deus. Só que eles estavam movidos simplesmente pela ira. A igreja começou a crescer, os judeus do judaísmo começaram a se converter ao cristianismo, e eles começaram a ficar inquietos e dizer: a gente tem que acabar com esse movimento, que no início era chamado de os do caminho. Porque Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os primeiros cristãos não foram nem chamados de cristãos, eram os do caminho. Então, eles tratavam aqueles que acreditavam em Jesus, que se convertiam a Cristo, como se fossem uns hereges dentro do próprio judaísmo. E começaram a perseguir dentro da própria sinagoga. E começou a ter atrito. E aí, eles começaram a se levantar contra aqueles que pregavam o nome de Jesus. Lá em Atos, para a gente encerrar, no capítulo 5, no versículo 17, acompanhe comigo o que aconteceu. Você entender. 5,17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que com ele estavam, que eram a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha aí, os líderes religiosos cheios de inveja. Lançaram mão dos apóstolos, puseram na prisão pública, mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o conselho a todos os anciãos do filho de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Porém, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão. Voltando, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda segurança, e os guardas que estavam diante dele, diante das portas. Mas quando abrimos, não achamos ninguém dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do chefe do templo e o chefe do sacerdote, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que estavam encarcerados na prisão estão agora em pé lá no templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados. Olha, eles não usaram de violência só com medo do povo. Trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós que não ensinasse nesse nome, no nome de Jesus? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, e nós também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Versículo 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Lançaram os discípulos na prisão. O anjo vai lá, tira eles e coloca eles lá no templo. Quando eles olham, eles não estão mais na prisão, estão no templo. Pega de novo e diz: ei, vocês estão pregando o nome de Jesus? Nós já dissemos que vocês parassem com isso. Pedro disse: olha, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. E eles então se enfureceram e queriam matá-los. Eles não entenderam, irmãos, que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Foi necessário alguém chegar e dizer para aqueles homens, ei, deixa eles aí. Eles estão pregando. Se for de Deus, vai prosperar e não seremos nós que conseguiremos impedi-los. Porque se a gente começar a perseguir uma coisa que é de Deus, daqui a pouco a gente não vai estar brigando, não é contra o homem, é contra o próprio Deus. E as consequências, ninguém vai querer arcar com elas. No versículo 39, ele diz o seguinte: mas se é de Deus, não poder desfazê-la, para que não aconteça de ser desachado combatendo contra Deus. Versículo 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que eles não falassem mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Nós precisamos entender que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. A Bíblia ela é enfática quando fala que quem deve operar o julgamento é o próprio Deus. Não somos nós, irmãos. Tiago 1,19, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Romanos 12,19, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Não sou eu que vou me vingar, você não vai se vingar. Se alguém lhe trapaceou, se alguém lhe fez uma injustiça, não queira revidar, não queira tomar a satisfação, não queira fazer justiça com as próprias mãos. É o Senhor quem faz. Entregue a Ele, deixe com Ele. A mim e a você cabe o quê? O perdão, a misericórdia. A Bíblia diz que ore pelo inimigo. Se ele tem algo contra ti, Senhor, tenha misericórdia dele. Tu conheces o meu coração. Não é para matar, o meu coração não é para vingar, o meu coração é para amar, e eu te peço que visita ele, ore pelo seu inimigo. É isso que a Bíblia nos diz, porque a nossa justiça própria, quando nós somos feridos no nosso ego, nós não temos que revidar. É por isso que eu sempre digo, se você um dia me ofender, deixa eu lhe dizer, você já está previamente perdoado. Pastor, não está previamente perdoado, meu irmão, porque não sou eu quem irá lhe julgar, não sou eu que irá lhe condenar, não serei eu que vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu tenho um Deus a quem eu tudo entrego. Eu tenho um Deus que Ele é que é o justo juiz, porque Ele conhece todas as circunstâncias da situação. Amém? Então não compete a mim e a você querer brigar, não compete a mim e a você querer ir fazer justiça com as próprias mãos. Deixe, porque em nome de Deus já se fez muita injustiça. Não seja mais um daqueles que vai engrossar o couro dos que em nome de Deus fizeram coisa errada. Não é errado se irar. Não é errado ficar irado com algo injusto que você vê. Mas o difícil é você não pecar quando você está irado. Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Você vê uma coisa errada, você fica indignado. Aquilo ali é uma ira. Mas é uma ira santa. Agora, aquela ira não faz você querer ir fazer a justiça com as próprias mãos.
Use esse sentimento de indignação com aquilo que é errado para colocar diante de Deus, diante do justo juiz. E deixe que o Senhor, que é o justo juiz, que conhece todas as circunstâncias por trás dos fatos, deixe que Ele faça aquilo que é justo e correto. Amém? Afinal de contas, nem eu e nem você temos a procuração de Deus para, em nome dEle, agir muitas vezes contrário às próprias palavras de Deus. Diga só o seguinte: eu não sou a palmatória do mundo. Diga. Os novos que estão aqui talvez digam assim: o que é palmatória? Palmatória é um instrumentozinho de madeira que a gente tinha na escola. Que quando a gente ia fazer arguição, o que é isso? Arguição, a gente tinha uma lição para estudar, e a professora disse: amanhã vai ter arguição. Você se tremia todinho. Por quê? Porque se você chegasse lá, ela perguntasse, você não soubesse responder, ela estende a mão. Aí você dizia: estende a mão. Pá! Você saía de lá com a mão vermelha. Eu acho que tinha muito menino que tinha mais calço nos ossos do que o de hoje, porque aquela palmatória não ter quebrado a mão de muita gente é porque bebia muito leite para ter a mão dura. Porque era difícil. E tem muita gente que, em nome de Deus, quer ser a palmatória do mundo. Você não é palmatória do mundo. Olhe para a sua vida, você também erra, meu querido. Você também peca. Você deve perdoar, por quê, pastor? Porque um dia você também precisa de perdão. O perdão, ele tem que estar na nossa vida, porque uma hora você vai precisar de perdão. Uma hora você vai errar, uma hora você vai vacilar, porque faz parte da nossa natureza. E você vai precisar do perdão e do amor de Deus. Entenda, a justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixe nas mãos do Senhor, que tudo sabe, que tudo pode e que tudo conhece. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.